a oração do reino e suas implicações hoje e na eternidade. Como foi dito agora há pouco nos avisos, ministraremos 7 mensagens, sendo a primeira, mensagem 1, desta noite, Pai Nosso que estais nos céus. Amém? A ministração de hoje consiste tão somente nessa expressão, Pai Nosso que estais nos céus. Agora veja, queridos, que talvez alguém pergunte, pastor, por que a oração do reino? Por que suas implicações hoje e na eternidade? Se nós bem atentarmos para o contexto em que essa oração se encontra, nós encontramos a oração do Pai Nosso tanto em Mateus quanto em Lucas. Mas somente em Mateus é que nós vamos encontrá-la ela por inteiro. Até mesmo porque o livro de Mateus é o livro que fala sobre o reino. Que fala sobre o reino dos céus, que fala sobre o rei do reino dos céus, que fala sobre a lei do reino dos céus, os cidadãos do reino dos céus. Então o livro de Mateus, ele tem esse particular em colocar em destaque tudo que diz respeito ao reino de Deus, mas numa conotação sendo o reino dos céus. Haja vista que os judeus do Antigo Testamento, eles tinham certamente, tinham tanto o reino quanto uma visão do reino. Mas o reino e a visão de reino que eles possuíam era de um reino terreno, de um reino aqui e agora, em que o descendente de Davi haveria de se assentar ali e então subjugar todas as nações e todos os povos. Mas nós sabemos, pela revelação do Novo Testamento, que tendo vindo Cristo, há uma guinada na revelação da Escritura, porque a partir de Cristo, agora o olhar se volta para as coisas eternas e espirituais. Então, esse reino de que trata a oração do Pai Nosso, tanto quanto o livro de Mateus, é o reino celestial, de natureza celestial, o reino que nós hoje já temos dentro de nós, mas que aguardamos pela sua manifestação. Então a oração do Pai Nosso, ela é a oração do reino, porque toda ela está voltada para o cumprimento da vontade de Deus, que será realizada plenamente por ocasião do reino milenar e então do reino eterno. Não é uma oração, como nós podemos olhar, por exemplo, na Bíblia há muitas orações, né? Há, por exemplo, a oração de Daniel, Daniel capítulo 9, uma belíssima oração, mas uma oração que busca o cumprimento de coisas imediatas. A restauração de Jerusalém, a restauração do povo. E nós sabemos que nós podemos, sim, orar a Deus pedindo coisas imediatas. Até porque a Bíblia nos ensina que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Nós devemos tornar conhecidas as nossas ansiedades, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades em oração. Mas a oração do Pai Nosso, ela é um tanto diferente, tanto nos seus objetivos, quanto na sua natureza. Observem só o que diz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Aí vem, esta é uma invocação, né? Pai Nosso, você clama, invoca pelo Pai Celestial, para em seguida você então declarar os seus pedidos. Aí diz, santificado seja o teu nome. Veja que é uma oração que busca coisas eternas relacionadas a Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E mesmo quando nessa oração se fala de coisas terrenas, no caso do pão nosso de cada dia, perdoa nossas ofensas e livrai-nos do mal, mas ainda assim não trata de coisas efetivamente da terra, mas trata apenas da sobrevivência e do livramento. Atitudes essas que nos projetam para a eternidade, porque só reinarão com o Senhor aqueles que certamente hoje aprenderam a oração do Pai Nosso no seu coração. Não somente aprenderam na mente, mas entenderam com o coração, e então agora experimenta essa oração e tem nos lábios essa oração a cada dia. Cada uma ou cada um desses pedidos é muito singelo, é muito profundo e é muito maravilhoso. Então, a oração do Pai Nosso fala desse reino eterno, de uma projeção da nossa vida para a eternidade.
e sobretudo porque enfatiza coisas essenciais. Amados, nós vivemos num tempo, pense isso comigo, em que as pessoas, elas desprezam as coisas essenciais e valoriza as coisas que não têm, de fato, um valor em si mesmo, valoriza as coisas supérfluas. E isso nós vemos no dia a dia, o quanto que nós estamos interessados em qualquer coisa que é passageira. Ao passo que aquilo que é essencial, que é do coração, que é da alma, que é divino, que é da palavra, que é do Senhor, isso ocupa um segundo, terceiro, quarto, quinto plano na vida da maioria das pessoas. Essa oração, portanto, ela vai nos trazer de volta tanto para as coisas essenciais, no que diz respeito à eternidade, quanto para as coisas essenciais aqui da terra. Essa oração vai nos ensinar, certamente, a oração do reino e, sobretudo, o viver do reino. Quantos aqui querem receber no coração e no espírito a oração do reino? Diga amém. Tem um desejo mesmo de adentrar essa oração e compreender em cada detalhe a sua importância, aquilo que o Senhor declarou? Então, ouça no espírito, ouça com o coração. Peça a Deus: Senhor, eu quero e eu preciso da tua revelação. Hoje vamos nos deter aqui apenas em Pai Nosso que estais nos céus, que é uma invocação. A oração começa com uma invocação. Aquele que ora, ele se dirige a alguém. Se dirige a Deus, certamente. Mas veja como que o Novo Testamento traz, já nessa primeira expressão, nessa invocação, uma verdade que é fundamental. Porque não se começa dizendo Deus eterno, ou soberano, ou altíssimo, ou glorioso, ou qualquer nome que de alguma maneira distancie Deus de nós. Mas, pelo contrário, começa-se com um vocativo que aproxima o eterno de nossas pessoas, de nossas vidas. É a expressão Pai Nosso. Então, logo nós temos aqui uma expressão que nos lembra a filiação. E esta é uma verdade fundamental do Novo Testamento. Todo cristão, para orar essa oração, ele precisa entender por que ele se dirige a Deus como Pai. E logo alguém diria assim: pastor, mas Deus não é Pai de todo mundo? Então, mais do que normal, mais do que comum, que alguém que ore ao Senhor dizendo Pai Nosso. Mas veja que uma das grandes verdades bíblicas, eu não quero que você se ofenda com isso, mas é a verdade, é que todas as pessoas que são criadas por Deus, certamente Deus criou todas as coisas, mas todos os seres humanos criados são revelados, são mostrados na Bíblia como sendo criaturas de Deus. É o que está em Marcos 16, 15. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho é pregado às criaturas de Deus. Aqueles que foram feitos por Deus, que foram criados por Deus. Agora, quando essas criaturas ouvem o evangelho e creem no evangelho, como diz em João capítulo 1, versículo 12, estes que recebem a Cristo, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, todos os homens sobre a terra são criaturas. E somente por ocasião, então, quando se crê no evangelho, se crê em Jesus, se confessa o nome do Senhor, é que essa pessoa que creu, ela nasce de novo, ela nasce de Deus, recebe o poder, a vida indissolúvel de Deus, que o torna efetivamente agora filho de Deus. Então, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de presunção, mas esta é uma verdade inegável, de que somente aqueles que creram no evangelho são feitos, são constituídos, são gerados filhos de Deus. É por isso que a oração é a oração do reino. Logo mais nós vamos tratar com mais propriedade esse aspecto. Mas vocês lembram que Jesus falou para Nicodemos dizendo: olha, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus.
Ou seja, para se entrar no reino, e não é um entrar objetivo, como quem entra num salão, ou como quem entra em algum espaço físico, mas para entrar no reino no sentido de você agora ser participante da vida desse reino. Para que você seja efetivamente no seu espírito, na sua alma e finalmente no seu corpo, plenamente um cidadão do reino, da família de Deus, tem que nascer de novo. É por isso que essa oração, quando diz Pai nosso que estais nos céus, logo nos deixa claro que aqui nós temos a verdade da filiação, a verdade do novo nascimento, que é talvez a compreensão essencial, elementar, que todo crente deveria ter. Infelizmente, e nós temos visto isso na nossa experiência, são poucos e raros os cristãos que entendem e que sabem o que eles são em Cristo. Na maioria das vezes as pessoas concebem a mera ideia, a simples ideia de que elas agora devem fazer um tanto de coisas corretas para, quem sabe, elas consigam entrar no céu por ocasião da morte ou por ocasião da vinda de Cristo. Mas essa verdade da filiação implícita aqui na expressão Pai Nosso, que estais nos céus, que é o Pai Celestial, essa verdade da filiação, da regeneração, é o ponto, portanto, primário a ser discutido e a ser compreendido no início dessa série de mensagens. Quero convidar os irmãos a entenderem comigo esse aspecto. Portanto, eu selecionei aqui alguns pontos. Coloquei de escravos a filhos, coloquei todos quantos creem em Jesus, e letra C, mais do que servos, filhos legítimos. Fique tranquilo, nós vamos um por um. Eu vou ser paciente, vou falar com mais tranquilidade, vocês poderão anotar aí. Então, o primeiro ponto é de escravos a filhos. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos de 1 a 7, de escravos a filhos. Leia comigo o que diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Fala assim, olha. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim, porque você é filho. Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Se você tomar a expressão Abba, que quer dizer pai, com o pai em português, você teria aqui o Espírito do seu Filho que clama, papai. Que clama, papai. Agora imagine só como que o Deus transcendente, agora ele desce, alcança o mais vil pecador, desprezado, sem esperança, e o gera e regenera o seu próprio Filho, nos aproximando de tal maneira dele, que você pode olhar para Deus e falar, papai. Papai do céu. Que expressão mais doce. E aqueles que são pais sabem exatamente o que estamos falando, né? É certo que os filhos vão crescendo, e na medida em que os filhos crescem, os filhos vão se tornando, vão se distanciando dos pais e vão perdendo aquela graça, né? Aquele relacionamento. É lógico que os filhos se amam, mesmo adultos, né? Mas
é certo que se esfria um pouco, até porque a criança, quando fica adolescente, quando fica mais jovem, fica com vergonha, né, do pai pegar no colo, do pai beijar, do pai ir à escola buscá-la, né? Porque eles querem ser adultos, independentes. Mas quando são bem criancinhas, a gente sabe exatamente como é gostoso, né? Quando a criança chega e fala, papai, ô papai, que vem para o seu colo, que fala das suas dificuldades, que fala das suas, né, dificuldades de maneira geral. Então há um laço muito forte e muito grande que envolve pai e filho. Veja que o texto sagrado nos fala aqui que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. O apóstolo Paulo fala aqui de uma dispensação, que era a dispensação da lei, ou seja, o tempo antes de Cristo vir, em que o povo de Israel, ainda que fosse povo de Deus, ainda que fosse herdeiro de promessas de Deus, da parte do Senhor, mas eles eram menores de idade, no sentido de que, sendo eles menores, não podiam ainda se apropriar das riquezas da herança de Deus. E aí então o apóstolo anuncia, quando diz no versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A lei, queridos, na verdade, era a expressão do caráter de Deus. A lei, como diz Romanos no capítulo 7, é santa, é justa, é boa, é espiritual. A lei requeria dos homens, na verdade, que eles fossem tal ou tais como Deus é. Queriam que os homens fossem santos, bons, justos, espirituais, ao passo que os homens não eram nada disso. De maneira que, pelo fato de os homens não conseguirem cumprir a lei, então a lei recaía sobre o homem na forma de condenação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que esse tempo da lei era um tempo de escravidão. Era um tempo em que os homens, ainda que servos de Deus, tinham ainda um relacionamento escravo, ou como que de escravo entre eles e Deus. Mas de repente, diz a Bíblia, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, com um objetivo. Qual é o objetivo? A fim de resgatar-nos. De resgatar-nos de quê? A fim de que fôssemos resgatados da maldição da lei, para que nós pudéssemos receber, como diz o texto, a adoção de filhos. E porque sois filhos, então Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, no momento em que nós confessamos o nome do Senhor, o Espírito do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele vem habitar dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, nos fazendo filhos de Deus. Então nós já não somos mais escravos, não temos mais com Deus um relacionamento baseado na lei, de escravidão, de sujeição. Antes, nós fomos constituídos filhos de Deus. Conforme está em João capítulo 1, versículo 11. Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veja, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui receberam a Cristo Jesus? Você já recebeu a Jesus Cristo? Eu não estou me referindo aos apelos que comumente se fazem na maioria das igrejas. Até mesmo tem pessoas que falam, pastor, você não faz apelo. Você deveria fazer apelo. Aqueles apelos bem apelativos, né? Aquele apelo que apela para a emoção das pessoas, para que elas se emocionem e aceitem a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que esse não é um conceito bíblico da verdade. Na verdade, o crer é algo que acontece no seu coração. E o testemunho público desta fé se dá por ocasião do batismo. O simples ato de alguém levantar a mão não significa muita coisa. O que vale é a confissão
com os lábios daquilo que está dentro do coração por ocasião do batismo. Então essas pessoas que de fato creram, confessaram a Cristo e receberam a Cristo, veja o testemunho da Bíblia. Nós, os que cremos, nós recebemos o espírito de filiação que de dentro de nós clama, Pai. Todas as vezes, amados, vejam bem, todas as vezes que você, crente em Jesus, filho de Deus, se volta para o seu Pai Celestial, verdadeiramente, que você diz, Pai querido, ou que você diz Papai Celestial, ou que você diz apenas Pai, ou Pai Santo, ou Pai Justo, mas todas as vezes que você se dirige a Deus, chamando-o de Pai, é o Espírito de Cristo que está dentro de você, que fala do seu espírito. Você quer ver uma coisa? Se você chegar a uma criança que não é seu filho, e que não tem laços familiares com você, e falar assim, me chama de papai, ela poderá até fazê-lo, eventualmente, mas não haverá os laços do amor e da vida, que de fato torna aquela palavra tão próxima e tão amável. Então, quando você fala, Pai querido, eu pergunto, você sente no seu interior que Deus é o seu Pai? De fato e de verdade? Ou quando você fala, e todas as vezes que você diz isso, você nada sente da parte de Deus no seu ser? Ou como se você falasse, mas que ele fosse um estranho. Todos os filhos de Deus que invocam a Deus como Pai, sentem-se verdadeiramente filhos de Deus. Mesmo se a sua condição for de pecado. Lembram do filho pródigo? Quando ele estava lá na sarjeta, cuidando de porcos, e a Bíblia diz que caindo ele em si, veja as expressões, ele falou assim, olha, na casa do meu pai há pão. Veja que mesmo ele tendo usurpado o seu pai, desonrado o seu pai, mesmo ele tendo saído de casa, gastado tudo o que tinha, estando na mais vil condição, quando ele disse, na casa do meu pai tem pão, ele sabia que ele era filho. Mesmo caído, mesmo prostrado, mesmo longe, mas ele tinha um pai e ele sabia que ele poderia voltar à casa do seu pai. E aí a Bíblia diz que ele agora ia no caminho, ensaiando, treinando, pensando o que eu farei, o que eu falarei para o meu pai, tão logo eu me encontrar com ele. Ele dizia, eu direi, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei. Mas a Bíblia diz que quando ele foi chegando, que ele tentou falar alguma coisa, seu pai correu, abraçou e o beijou, e já mandou que fizesse uma grande festa, porque o seu filho havia sido achado. O seu filho que estava morto havia então revivido. Então os filhos de Deus, eles têm essa certeza, essa consciência de que Deus é o Pai Celestial, porque nós fomos não somente considerados filhos, mas nós fomos feitos filhos de Deus, filhos legítimos. E há alguns textos aqui na palavra de Deus, mais do que servos, filhos legítimos, que muito me chama a atenção. E eu preciso que os irmãos acompanhem comigo esses textos, porque eles revelam coisas preciosíssimas. Veja em João 3,16, aqui aquele texto tão conhecido da igreja, dos irmãos, quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como que é dito, que Deus deu o seu Filho, repita, Deus deu o seu Filho unigênito. O que é o Filho unigênito? É o Filho único. Então veja que a essa altura do Evangelho, capítulo 3, nos é dito que Jesus era o Filho único de Deus. O que significa que o Pai não tinha outros filhos, senão a Jesus Cristo, o seu Filho único. O que significa que até ali, até aquele momento da história, nenhum homem, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, nem Daniel, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum deles era de fato
filho de Deus. Ah, eu sei que eram servos de Deus, servos maravilhosos, fiéis, vasos, instrumentos usados por Deus, mas a declaração é que Jesus é o Filho único. Até esse momento, diz a Bíblia, Jesus é o Filho único de Deus. Mas veja o que diz agora em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha! Então veja, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse texto fala da ação soberana de Deus de escolher e predestinar aqueles a quem, como diz o texto, a quem o Senhor vai conformar a imagem do seu Filho. Por que o Senhor quer conformar muitos à imagem do seu Filho Jesus? Veja, se você crê na Escritura, se você crê que o Senhor te escolheu, que o Senhor te predestinou, e Ele te predestinou para quê? Para que você fosse conformado à imagem do seu Filho, que é Jesus Cristo, que lá em João 3,16 é chamado de Filho unigênito, mas aqui é dito que uma vez que muitos outros filhos são gerados e são conformados à imagem do Filho de Deus, então agora Jesus passa a ser o Filho primogênito. Está na sua Bíblia? Para que ele, Jesus, seja o primogênito. Ou seja, se em João, Jesus é o Filho unigênito, agora, depois de sua morte e ressurreição, agora que muitos creram no seu nome, que muitos o invocaram, que muitos o receberam como vida, agora muitos outros filhos são gerados por Deus e Jesus passa a ser o Filho primogênito. Ele agora não é mais o filho único, ele é o primeiro filho, para que agora, sendo ele o primeiro, agora no meio de tantos outros filhos de Deus, diz a Bíblia, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, agora nessa era do Novo Testamento, nessa era da maioridade, nessa era do Espírito, nós somos feitos filhos de Deus e Jesus já não é mais o filho unigênito, ele é o filho primogênito, ele é o primeiro de tantos irmãos que vão constituir agora uma família. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, e veja como essa verdade é tão claramente revelada, declarada de maneira expressa. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim, olha: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Queridos, eu quero rogar aos irmãos, que os irmãos voltem o olhar e o coração para tão grande verdade bíblica. Não pense você que a igreja é a reunião de um tanto de pessoas com interesses diversos, que buscam pelos seus próprios interesses passageiros e tão somente isso. É certo que há muitas pessoas, inclusive, que desprezam a igreja. Mas quando a Bíblia fala sobre a igreja, e aqui está o termo congregação, que é a reunião dos filhos de Deus, é dito que o próprio Jesus, ele está no meio da congregação, no meio dos seus irmãos, e é dito, primeiro, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vocês olham para mim e falam assim: lá está o irmão Alexandre. Eu sou o irmão Alexandre, amém? Prazer em conhecê-los. Olha para o seu lado, quem está aí do seu lado? Quem é o irmão que está do seu lado? Quem é o irmão? A irmã Lúcia,
Olha que coisa interessante. Olha quem está aqui, olha. O irmão Manuel. Irmão Manuel. Emanuel. Irmão Emanuel. Quem está do seu lado aí? Irmã Edna. Irmão Francisco. Vocês não viram o irmão Jesus por aí? Hã? Vocês conhecem o irmão Jesus? Vocês pararam para pensar isso? Pastor, respeita Jesus. Você está blasfemando em negócio de irmão Jesus. Ora, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E às vezes nós temos vergonha de chamar o irmão de irmão. Hã? Emanuel, Deus não se envergonha de chamar você de irmão. Jesus olha e fala, irmão Emanuel, quanto tempo. Essa visão é uma visão muito profunda da verdade. Porque nós temos que ultrapassar e transcender essa visão terrena das coisas. Você tem que olhar além da aparência exterior de cada pessoa aqui e ver a vida de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de filiação, o Espírito do Filho de Deus, que dentro de cada um de nós clama, Pai. Portanto, nós somos uma família. A igreja é uma família. E nós devemos viver em família, viver em comunhão, porque nós temos um Pai comum. O mesmo Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai. Nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos legítimos, gerados e regenerados pela vida de Cristo Jesus. Diz a Bíblia que quando então a igreja se reúne, a congregação quer dizer congregados, os irmãos reunidos, é dito que Jesus está no meio. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, quando nós nos reunimos, Jesus sempre está presente. Sempre que a igreja se reúne, Jesus está presente. Eu sei que quando a gente fala sempre que a igreja se reúne, a gente fica pensando em qual igreja, né? E aí nós, neste momento, queremos não pensar em nenhum nome, porque os nomes denominacionais não expressam nada. Eu quero dizer com igreja tão somente o ajuntamento daqueles que creem em Jesus e que se reúnem na base do seu nome. Eu não estou me referindo aqui a campanhas para ganhar dinheiro, campanhas para acabar com macumba, não. Eu não estou falando aqui de campanha de empresário, não. Estou falando da família de Deus, os filhos de Deus, que se reúnem ali porque são regenerados para declarar o nome do Pai e para entoar louvores ao Pai Celestial. Então, quando a igreja se reúne, Jesus está presente. Quando nós cantamos ao Pai Celestial, declarando o seu nome, a sua obra, os seus feitos, exaltando a Deus, Jesus está no meio da igreja. Juntamente conosco também dizendo que o Pai é santo, que o Pai é maravilhoso, o Filho adora ao Pai juntamente com todos os seus irmãos. E aqui nesse ponto eu quero aqui aproveitar esse momento, dizer algo à igreja. Eu até dizia na reunião de pastores que nós tivemos semana retrasada e de líderes familiares, de grupo familiar ontem, né? Nós dizemos o seguinte, que a nossa cultura traz em nós uma veia pentecostal. Que veia pentecostal é essa? É quando a igreja canta, há uma expectativa da maioria das pessoas de que alguma coisa extraordinária aconteça.
E é por isso que nós cantamos e queremos cantar gritando, e queremos espremer os olhos para ver se cai uma lágrima, queremos sentir um arrepio, queremos fazer acontecer alguma coisa, queremos que desça uma torrente de poder sobre nós, que nós não consigamos ficar em pé. E isso é a veia pentecostal que nos legou e nos ensinou equivocadamente que a adoração a Deus não é adoração, mas é um tipo de provocação a Deus para que Ele nos dê alguma coisa. Porque as pessoas, quando adoram, elas querem receber. Elas querem receber da parte de Deus. Enquanto que culto e adoração é um doar-nos a Deus e é um entregar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, a despeito de qualquer coisa. Muitas pessoas, inclusive, se acham que não estão habilitadas para adorar. Falam, não, hoje eu não vou adorar não, porque eu saí de casa, eu discuti com minha esposa. E eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Quer dizer que agora Deus não é mais digno de honra e glória e louvor porque você discutiu com sua esposa? Deus continua sendo digno. Ele é Deus. Então a igreja não tem que ter nenhum tipo de expectativa de que alguma coisa aconteça. A adoração singela e simples é tão somente aquela em que você dirige o seu coração, como diz o texto sagrado, para declarar o nome de Deus e cantar a Ele louvores. Apenas declare, apenas cante a Deus louvores, de coração, com a sua alma. Não queira receber, queira dar a Ele, entregar a Ele. Se porventura Ele te der algo, glória a Deus. Mas nós não devemos ter essa ambição, esse sentimento. E é por causa dessa visão equivocada é que muitas pessoas vão aos cultos e saem de lá dizendo, o culto hoje não foi bom. O culto não foi bom? Por que o culto não foi bom? Porque você não sentiu arrepios? Porque você não chorou? Porque ninguém jogou o paletó para você cair? Como é que o culto pode não ter sido bom? Se culto é adorar ao Eterno, é cultuá-lo, é exaltá-lo. O problema é que os homens têm um culto como se o culto fosse para si mesmos e não para Deus. Então devemos nós render a Ele o louvor, a adoração, devemos cultuá-lo, cientes de que o próprio Filho, no meio da igreja, também declara e proclama o nome do Pai. Já imaginou num dia que nós começarmos a desenvolver mais acuradamente essa consciência? E aí não importa se a reunião é de domingo, se é de terça, se é de quarta, se você está na sua casa, se você está no trânsito, no ônibus, no trabalho, no banheiro, onde quer que você esteja, você saberá declarar o nome de Deus, adorá-lo e exaltá-lo, porque Ele é o seu Pai Celestial, e você poderá se achegar a qualquer momento a Deus em adoração. Aí tudo muda na sua vida. Você não estará mais preso às coisas, né? Como quem porventura vem ao culto de oração, de terça-feira, e aí às vezes tem só um irmão com violão tocando, às vezes não tem nem violão, é só as vozes, e às vezes são vozes assim não tão potentes, não tão afinadas, e os irmãos ficam assim cantando com aquele fardo nas costas, né? Um dia desse foi interessante, foi a irmã Dulciné que cantou na terça-feira. Quando me falaram, eu achei tão lindo aquilo. Porque vocês sabem, já ouviram a irmã Dulciné cantar? Pensa numa coisa. Mas aí é que está o segredo. O que vale, porque não é um show, não é um espetáculo, né? O que vale é a adoração. E aí declarar o nome do Pai no meio da congregação com Jesus se torna simples. É por isso que os grandes shows dos chamados adoradores e levitas de Deus certamente tem que ter uma grande produção de luzes, de instrumentos, de cânticos, de bandeiras nas costas, de joelho no chão, com clamores, né? Adoração extravagante. Para quê? Para poder produzir alguma coisa. Enquanto que Deus
É simples. Basta você adorá-lo no Espírito, tendo certeza que você é filho, e você então pode se aproximar do seu Pai Celestial sem nenhum tipo de artifício. Alguém falou artifício. Muito obrigado. Sem nenhum tipo de artifício. Veja só, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 19, em nome de Jesus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de... E sois da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você agora já não é mais um cidadão, ou melhor, já não é mais um estrangeiro e um peregrino desamparado, mas você agora não somente se encontrou com Deus, e não somente foi gerado por Deus, mas tornou-se um membro de sua família. Você agora foi feito filho de Deus. Eu me recordo do texto de Mateus capítulo 12, quando ali no momento em que os judeus negaram a Cristo definitivamente, e até declararam que a obra que ele realizava era feita pelo poder de Belzebu, de Satanás. Naquele momento, diz a Bíblia, que alguém falou assim: olha, Jesus, estão lá fora te chamando a tua família. Está lá sua mãe e seus irmãos e suas irmãs. Então, naquele momento, Jesus declarou dizendo o seguinte: olha, quem são as minhas irmãs e os meus irmãos? Ou seja, quem é a minha família? E logo ele respondeu: a minha família, ou os meus irmãos e as minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Então agora se instaura, se estabelece uma nova família, uma família celestial, a família de Deus, como diz o texto: já não sois mais peregrinos, nem sois estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então na terra existe a família de Deus, mas não é uma questão religiosa, não é apenas uma doutrina, não é apenas uma ideologia, ou vamos pensar, vamos fingir. Não, é uma questão de realidade, porque é obra de Deus, é obra do Espírito, é obra da cruz, esse gerar da família de Deus. Será que você pode mesmo olhar para a igreja e ver ali a família de Deus? Eu sei que tem família de todo tipo, né? Aí você olha para uma família de alguém e fala assim: mas que família atribulada é aquela família? Não tem umas famílias bem atribuladas, não tem? Eu me lembro de uma família em que passava a mãe na rua correndo atrás do filho, um pedaço de pau para bater nele. Ele corria e ela ia atrás. Aí passava uns 10 minutos, voltava o contrário. Ela correndo e ele atrás dela, com um pau. Isso era o dia quase todo. Então, uma família muito perturbada, com muitos problemas. E assim nós passamos a julgar as famílias, o que é uma família boa, o que é uma família ruim. Nós somos muito seletivos nessas questões, porque temos um olhar carnal muitas vezes. E agora olhar para a igreja e falar assim: esta é a família de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha um tanto de irmãos que nós temos, um tanto de irmãs que nós temos, tantos atribulados, mas é a família de Deus. Olhar para a igreja e ver nela a família de Deus é olhar com um olhar espiritual, com um olhar diferente. Pastor, quais são os critérios para que alguém faça parte da família de Deus? Querem ver? Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, vamos aqui verificar algumas coisas importantes, que fala como que o Senhor chegou a formar essa família que é chamada de família de Deus. Versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado
a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja como o apóstolo Paulo, ele nos ensina essa questão. Talvez hoje estejamos um pouco distantes dessa luta aqui, dessa batalha entre judeus e gentios. Mas imagine comigo, no tempo de Jesus Cristo, no tempo do apóstolo Paulo, os judeus, eles tinham uma convicção de que eles eram o povo de Deus. Por quê? Ora, porque eles eram uma nação a quem Deus havia tirado do Egito, a quem Deus havia entregado a lei, os profetas. Deus fez com eles uma aliança, ao passo que todos os demais povos, que não eram judeus, eles eram desprezados pelos judeus. E como diz bem claramente o texto, eles eram um povo separados da comunidade de Israel, era um povo estranho às alianças, era um povo que não tinha esperança e sem Deus no mundo. Imagine agora o orgulho e a arrogância do povo de Israel. Eles se orgulhavam dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes legítimos de Abraão, e portanto nós somos o povo de Deus e os gentios não são nada. Então, de maneira que havia uma inimizade, sobretudo da parte dos judeus para com os gentios. E também da parte dos gentios para com os judeus, talvez por considerarem que os judeus, somente eles queriam ter essa prerrogativa de ser povo exclusivo do Eterno. Então havia uma luta, havia uma inimizade. Os judeus não se davam com os gentios. Os judeus consideravam os gentios um povo imundo, um povo que sequer poderia conversar com eles ou frequentar a casa e ter contato. Então Israel mantinha-se isolado e separado de todas as outras nações, por considerarem que somente eles eram um povo de Deus. Então, diz o texto sagrado que quando veio Cristo, e aqui está falando da obra da cruz, quando Cristo ali foi crucificado, e é interessante como que a morte de Cristo na cruz aconteceu com os seus braços abertos, né? Ali como quem abraça para si o mundo. Não somente aos judeus, mas é dito que a morte de Cristo tirou do meio de Israel e das outras nações a inimizade. É como que a morte de Cristo falou assim: olha, tragam aqui os judeus e tragam também os gentios, e vamos fazer desses dois povos agora um único povo. Agora não existe mais a questão de ser judeu ou ser gentil. A obra da cruz, primeiramente, ela reconcilia, ela reúne, ela traz os judeus e os gentios, eliminando o elemento que causava a divisão. Qual era o elemento que causava a divisão? A lei. Por que a lei causava a divisão? Porque os judeus pensavam: os gentios são pecadores. E nós não. Nós temos a lei de Deus, a vontade de Deus, e portanto nós somos um povo separado, somos um povo santo, somos um povo cumpridor da lei. Vocês já ouviram falar, mesmo nos dias de hoje, de pessoas que se consideram mais santas do que as outras, porque dizem que guardam a lei de Deus? Inclusive não consideram os demais cristãos como um povo de Deus, porque dizem: não, eles comem coisas imundas, eles não guardam sábado. Mas nós não, nós guardamos a lei de Deus. Então há um orgulho carnal. Essas pessoas certamente não entenderam Efésios capítulo 2, que ensina que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ali estava eliminando toda inimizade. De que maneira? A morte de Cristo oferece perdão, oferece reconciliação, oferece justificação gratuita a todo aquele que crê.
Ninguém agora mais pode falar, não, eu sou guardador da lei, ou eu sou melhor do que outro porque ele não tem a lei e eu tenho a lei. Não, a primeira providência de Cristo foi, tira a lei de contexto. Nenhum homem é justificado diante de Deus por obras da lei. Nenhum homem vai alcançar de Deus o seu favor porque cumpre a lei ou procura agradar a Deus mediante as obras da lei. Agora os homens, eles se aproximam de Deus, eles são reconciliados com Deus, são justificados por Deus unicamente por causa da obra de Cristo. Se o judeu, ele quiser o favor de Deus, ele tem que deixar de lado a lei e aproximar-se do Pai por meio de Cristo. Se o gentio quiser o favor de Deus, ele tem que ir a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Não tem como o homem ir a Deus sem passar por Jesus Cristo, que é a nossa reconciliação com Deus. Então já não há mais orgulho, já não há mais inimizade, já não há mais arrogância. A morte de Cristo na cruz do Calvário elimina a inimizade, elimina a lei, reconcilia os povos, e agora, como é dito no versículo 16, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. No 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, isto é, os gentios, e paz também aos que estavam perto. Aqueles que se aproximam de Cristo e creem na sua obra de redenção, eles estão totalmente desprovidos de qualquer justiça própria. A família de Deus, ela é formada por todos aqueles que se despiram de justiça própria, que não se acham merecedores, mas que se aproximam, não porque se considera bom, não porque se considera santo, não porque se considera justo, mas ele se aproxima de Deus porque ele acredita que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí a Bíblia traz uma questão, Por que o orgulho? Então, onde é que está a jactância? Irmãos, mais do que nunca, eu acredito, nós temos que entender esta verdade. Porque, querendo ou não, nós trazemos aí um ranço da religião velha, caída, evangélica, de que somente os bons são aceitos por Deus. Vocês já viram isso por aí? Que você tem que ser o melhor. É por isso que a pessoa fica ali muito tempo jejuando, cabelo comprido, roupão comprido, não tem televisão, não ouve rádio. É um homem das cavernas. Santo. Quanto mais santo, mais a cara fechada, mais cara ruim, mais ranzinza, mais perseguidor, mais acusador. Vocês vão para o inferno. Vocês não fazem a vontade de Deus. Essa pessoa está totalmente longe do reino. Nunca viu o reino. Ao passo que a família de Deus são aqueles que se viram pecadores, se reconheceram pecadores e sabem que não existe outro caminho, que não existe saída, senão em Jesus. Esses passam pela cruz porque recebem o sacrifício como sendo o pagamento da dívida. Eu tenho, ou diria melhor, eu tinha para com Deus uma dívida muito grande. Sabe qual era o tamanho da minha dívida para com Deus? Eu devia a minha própria vida. O salário do pecado é a morte. Aí me veio a boa e grande notícia. Jesus, na cruz do Calvário, morreu pelos seus pecados. Mas e os judeus que eram tão arrogantes, porque eram, em tese ou teoricamente, cumpridores da lei? Agora já não há mais lei. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei.
o seu jejum, a sua oração, as suas campanhas, o seu dízimo, nada disso tem valor. Você não será salvo por essas coisas. Você não pode chegar diante de Deus por causa dessas coisas. Não pode. Ah, pastor, eu duvido. Você sabe de nada. Sabe que tem um povo por aí que diz assim que se tem uma pessoa confusa aqui, sou eu, né? Aquele barbudo da televisão, ele é muito confuso, ele não sabe as coisas. Aí, para desmontar esse sistema perverso do maligno, basta você se lembrar daquela parábola de Jesus, que diz que 2 homens subiram ao templo a fim de orar. É coisa simples. Um publicano e um fariseu. Bem, quem era o publicano? Publicano, queridos, naquele tempo, a semelhança das meretrizes e dos samaritanos, era o povo, aos olhos dos judeus, o povo mais pecador, mais indigno. Mais indigno. Quando os judeus pensavam num samaritano, ou numa prostituta, ou num publicano, pensavam numa pessoa muito miserável, muito pecadora. A mais pecadora, a mais vil, a mais perversa. Era assim que eles pensavam. Então Jesus falou que um publicano, o mais perverso, o mais vil, subiu ao templo a fim de orar. E subiu também um fariseu. Quem era o fariseu ou quem eram os fariseus? Eram os mais santos que havia na religião judaica. Era da seita mais severa do judaísmo. Um povo bem vestido, não mostrava nem os ossinhos aqui das mãos e nem dos pés. Totalmente cobertos, longos vestidos, que ficavam orando o dia todo com as mãos para cima no templo, que jejuava 3 vezes por semana, que dava o dízimo de tudo quanto tinha. Pensa numa pessoa santa. Pensa. Ambos, o publicano e o fariseu, subiram ao templo para orar. Eu pergunto, como é que você se vê? Você se vê um publicano ou um fariseu? Não, tudo bem, eu sei que você não vai querer dizer que você parece um fariseu, mas você sabe que você parece, não sabe? Lá no fundo, você se sente um fariseu. Sabe quando é que isso acontece, se manifesta? Quando você olha para o irmão Emanuel, fala assim, coitado daquele irmão. Se ele estiver pensando que ele vai reinar, ele está muito enganado. Ele pensa que eu não sei? Eu sei. Eu sei. E a irmã Noemi, aquela carinha de santa, não me engana, não me engana. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que lá no nosso interior há um espírito de fariseu. Porque nós não nos consideramos pecadores. Sempre achamos que os outros é que são. Os outros é que são indignos. Aí diz a Bíblia que o fariseu começou a orar. E aí ele orava de si para si. Ó Deus, tu sabes que eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Tu também deve estar ciente de que jejuo 3 vezes por semana, faço as minhas orações devidas. Era uma informação a Deus do que ele fazia. Ao passo que o publicano, coitado, diz a Bíblia, considere só isso, que ele sequer considerava-se digno de olhar para cima. Ele não olhava para cima. Ele não se via nessa dignidade, olhava tão somente para baixo e batia no peito, dizendo, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Aí vem a pergunta de Jesus que acaba com tudo, que destrói tudo, dizendo, qual dos dois saiu do templo justificado? Qual? O pecador. Por quê? Porque confiou inteiramente na graça de Deus. Isso não é uma apologia ao pecado. Isso é uma declaração do Evangelho, de que Jesus veio para os doentes. Não foi para os sãos.
Ele veio para a ovelha perdida, para a dracma perdida, para o filho perdido. Ele veio resgatar, perdoar, lavar, justificar, santificar e levar ao Pai, mediante a sua obra de redenção, que nos compra, que nos adquire, que nos perdoa, que nos purifica. O judeu, se quiser ir a Cristo, deverá ir pela fé. Olha esse texto aqui de Gálatas, abre rapidamente sua Bíblia. A gente já volta aqui para Efésios. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 15. Encontraram? Veja o que diz. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Essa era a ideia que os judeus tinham a respeito de si mesmos. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, na mente do judeu, os gentios eram os pecadores. Eles não eram, não. Aí está aqui. Nós, judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Diga com o seu coração, por obras da lei, ninguém será justificado. Diga para o seu irmão, por obras de lei, ninguém é justificado. Ninguém. Que maravilha. Que coisa mais gloriosa. Como diz o texto 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, em mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você anula a graça de Deus? Você procura anular a graça de Deus? Não. Estes então que se aproximam de Deus mediante a cruz, crendo no mais íntimo que o sacrifício de Cristo Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados, estes recebem o espírito de filiação, conforme continua o texto aqui de Efésios, no capítulo 2, no versículo 18, quando diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Ambos temos acesso ao Pai em um espírito. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Nós cantamos aqui no início da reunião, vamos cantar agora no final da reunião, aquela canção que diz, uma chuva que cai e lava minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus. Esse sangue que entra nas minhas veias e me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu fui sarado, eu fui curado. Esse sangue tem poder, deixa o medo de lado. Você não se aproxima mais de Deus com medo, Ele é o seu Pai celestial. Aí como diz, chuva de sangue, eu sinto aqui cair, lava minha alma e inunda o meu ser, sangue de Deus, que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Eu sei que os críticos dirão, mas sangue de Deus
É porque essa canção, ela é poética, né? E aí ela aproxima a filiação com Deus com o nascimento humano. Não é verdade que eu tenho duas filhas, a Manu e a Michele. Então, se tirar o sangue de uma e tirar o sangue da outra e tirar o meu sangue, se verá no sangue delas o meu DNA, não vai? Não está lá? Não vai bater direitinho? Então, essa canção aproxima, né? Então, o sangue de Deus, eu tenho elementos de Deus dentro de mim. Se pudesse ser feito um exame, né, do espírito humano, constataria que eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Nasci do alto. Nasci do Espírito. Sou da família de Deus. Todos vocês, olha que coisa mais linda. Coisa linda é a família de Deus, é a casa de Deus. Então nós podemos orar. Pai nosso que estais nos céus. Quantos podem orar dizendo, Pai nosso que estais nos céus? Quantos podem se voltar para Deus e falar, Senhor, eu te invoco como Pai, porque Tu és o meu Pai celestial. Quando invocamos então, Pai nosso que estais nos céus, o Espírito do Seu Filho, no nosso espírito clama, lá do interior, do profundo do nosso ser, Pai. E nós somos recebidos como filhos, do mesmo modo que Jesus é filho de Deus. Somos, juntamente com Cristo, os muitos irmãos. Ele é o filho primogênito, nós os demais filhos, e juntos constituímos, portanto, a família de Deus. Amém?